Olá a todos, eu me chamo Guilherme Miniskiskoski de Almeida e sou aluno de Iniciação Científica do CNPq sob orientação da professora doutora Andréa Emília Marques Stingen, no Laboratório de Nefrologia Experimental da Universidade Federal do Paraná, com o projeto Isolamento e Caracterização de Microvesículas Peritoneais. A doença renal crônica é definida como uma anormalidade morfofuncional renal persistente por mais de 3 meses. Ela é caracterizada pela diminuição da taxa de filtração glomerular e pela aferição da albuminúria, o que permite classificar os pacientes em diferentes estágios. Os pacientes no último estágio da doença renal crônica necessitam de terapias de substituição renal, que podem ser a diálise peritoneal, a hemodiálise ou o transplante renal. A diálise peritoneal se utiliza da membrana do peritônio no abdômen como superfície de diálise, devido às suas características de vascularização e ampla superfície de contato. Além disso, é um método menos invasivo, dando mais comodidade ao paciente portador da doença renal crônica. As microvesículas são vesículas extracelulares formadas por diferentes tipos de célula em resposta a diferentes estímulos. Elas são formadas por rearranjos na membrana plasmática das células. Podemos citar um aumento na produção dessas vesículas em diversas patologias, inclusive na doença renal crônica. E por carregarem um conteúdo relacionado ao seu lugar de formação, a análise desse conteúdo das vesículas pode nos levar a entender a fisiologia, nesse caso da membrana peritoneal, podendo utilizá-la como um potencial biomarcador. O peritônio, então, e as suas células endoteliais e mesoteliais expostas às toxinas urêmicas que se acumulam na doença renal crônica, ao dialisato, que é uma solução hipertônica, e a episódios de peritonite, levam então à produção de microvesículas. Essas microvesículas podem nos sinalizar fibrose, angiogênese, episódios inflamatórios, dentro de um processo chamado de transição epitélio-mesenquimal. Todo esse processo leva a uma perda da capacidade dialítica. Por isso, então, isolar e quantificar e caracterizar essas microvesículas pode nos dar um sinal de funcionamento dessa membrana do peritônio, servindo como um método menos invasivo de diagnose do funcionamento do peritônio no contexto da doença renal crônica e da diálise peritoneal. Pensando nisso, os objetivos do projeto, então, foram isolar e caracterizar as microvesículas do dialisato dos pacientes em diálise peritoneal, utilizando-a como potenciais biomarcadores da fisiologia da membrana peritoneal desses pacientes. Os pacientes, então, portadores da doença renal crônica, realizam o processo de diálise peritoneal, de onde vem o dialisato contendo as microvesículas formadas no peritônio. Essas microvesículas são isoladas por centrifugação e depois são processadas por diferentes métodos de caracterização. A metodologia empregada para isso, então, foi a coleta de aproximadamente 25 ml de dialisato de cada paciente, que passou por uma centrifugação durante 20 minutos a 2.500 G para a remoção dos contaminantes e agregados proteicos, e uma posterior centrifugação durante 90 minutos a 100.000 G, que realmente sedimentou as micropartículas, que ficaram contidas em um pellet. Esse pellet foi ressuspendido em 1 ml de tampão fosfato salino, depois foi filtrado com uma membrana de 0,22 micrômetros e submetido ao processo de dosagem de proteínas pelo método de Bradford. Para a caracterização das microvesículas foram utilizados citometria de fluxo, microscopia eletrônica de varredura e os ensaios de análise de rastreamento de nanopartículas e espalhamento dinâmico da luz. Como resultados, temos que no ensaio de dosagem de proteínas de Bradford, a concentração média das proteínas dos pacientes foi de 0,76 mg por ml de proteínas totais, sendo aqui expressos as características dos 5 pacientes que até agora foram estudados. O ensaio de espalhamento dinâmico da luz nos mostrou que as microvesículas têm um tamanho médio de 160 mais ou menos 30 nanômetros. Já o ensaio de NTA nos deu as microvesículas com um tamanho médio de 155,8 mais ou menos 26,27 nanômetros. Essas microvesículas foram feitas um pool com todos esses pacientes e foram submetidos então a ensaio de microscopia eletrônica de varredura. Primeiramente usando as lamínulas com colágeno 1 como molécula de adesão para as microvesículas e aqui com as lamínulas sem nenhuma molécula de adesão. Essas imagens foram capturadas nos aumentos de 50.000 vezes, 75.000 vezes e 150.000 vezes.
As conclusões até o presente momento nos permitem classificar as nossas vesículas de acordo com a classificação da Sociedade Internacional para Vesículas Extracelulares na categoria de pequenas vesículas extracelulares. Essa categoria enquadra vesículas com tamanho menor de 100 nanômetros ou 200 nanômetros. Podemos citar aqui os próximos passos, pois ainda dependemos de mais coletas, pois o Comitê de Ética estendeu o nosso tempo de pesquisa e a coorte experimental de 20 pacientes ainda não foi completa, para então podermos fazer os ensaios de citometria de fluxo. Aqui temos as referências utilizadas para a formação desse material. Muito obrigado pela sua atenção.